Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal A Literação. Bom, gente, depois de 2 meses sem gravar um vídeo, estou aqui de volta, né? E curiosamente, para falar de um assunto não muito diferente do outro vídeo, né? Do nosso último vídeo, que a gente vai falar um pouco sobre política cultural, mas agora a gente vai falar de uma maneira um pouco mais direta sobre alguns acontecimentos aqui na cidade de Guarulhos e a gente sabe que em outros lugares do Brasil também, em relação à questão da política cultural, tá? Mas antes, deixa eu dar algumas notícias. Já está publicado no nosso site o 22º número da nossa revista Fluxos, que está muito legal. Então vai lá conferir, né? Se você quiser ler uma revista literária que tem poesia, que tem conto, que tem ensaio, que tem história em quadrinhos, que tem textos teatrais curtos, a revista Fluxos está lá, né? Com todos os seus textos que foram selecionados. Foi publicado agora, né, no finalzinho do mês passado. Na verdade, a gente publicou no dia 2 de julho. Ela é referente ao mês de junho, mas a gente acabou atrasando um pouquinho, publicando só no dia 2 de julho. Mas está lá publicado no nosso site, no site da Editora Literação, tá? E aproveitando para falar, visita o nosso site, né? Vai lá ler a revista, lê a revista e dá uma olhadinha no nosso site, né? Na nossa vitrine de livros. A gente tem vários livros muito bacanas para vocês comprarem, para vocês adquirirem, livros muito legais também, mais variado impossível, né? Romances, livros de peças teatrais, de textos teatrais, livros de contos, livros de ensaios, livros de poemas, enfim, tem bastante gente, de vários autores e autoras que a gente tem aí, tá bom? E também tá no nosso canal, né, no YouTube, o curso de Filosofia da Arte. A pergunta que não quer calar, afinal, o que é arte? Tá lá, é de graça, é só acessar os vídeos do curso, fazer os exercícios e receber o seu certificado, tá bom? Mas o que eu estava dizendo é que a gente ia falar hoje sobre política cultural. E aí, gente, eu quero falar sobre um paradoxo que a gente está vivendo aqui no Brasil. Deixa eu colocar aqui um negócio para vocês. Vejam, todo mundo conhece a Política Nacional Aldir Blanc. Eu peguei essa imagem aqui da internet, vocês estão vendo que é da internet, né? A PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, então, ela está em vigor no Brasil, né? Ela é instituída pela lei 14.399, se eu não me engano, é 14.309 ou 14.399, é que as duas estão relacionadas à PNAB, mas enfim. A lei 14.399 institui a Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. Né? E para quem não conhece bem a Política Nacional Aldir Blanc, ela é estruturada da seguinte maneira. Os estados e os municípios aderem ao Sistema Nacional de Cultura, então elas firmam um termo de adesão, tanto os municípios quanto os estados firmam um termo de adesão com o Ministério da Cultura, aderindo à Política Nacional Aldir Blanc, e ao Sistema Nacional de Cultura. E aí o que é que esses estados e municípios têm que fazer para comprovar ou para concretizar a sua adesão ao Sistema Nacional de Cultura? Tem que implantar os seus respectivos sistemas estaduais e municipais de cultura, né? Então, vamos pensar aqui o município em que eu vivo, Guarulhos. Então, Guarulhos aderiu ao Sistema Nacional de Cultura e, consequentemente, à Política Nacional Aldir Blanc. Guarulhos, então, teve que elaborar, só que Guarulhos já elaborou, já construiu isso antes da PNAB, né? Mas Guarulhos teve que, para aderir ao Sistema Nacional de Cultura, ele teve que estruturar o seu sistema municipal de cultura, e a estrutura do Sistema Municipal de Cultura ela é representada
por aquilo que se chama o CPF da cultura, né? O Conselho, Plano e Fundo. Então, todos os municípios e estados que vão aderir ao Sistema Nacional de Cultura, eles têm que ter Conselho Municipal de Política Cultural, tem que ter Plano Municipal de Cultura e tem que ter Fundo Municipal de Cultura, o tal do CPF da cultura. E aí, em contrapartida, o governo federal, então, envia para esses estados e municípios recursos para serem investidos na cultura, recursos esses que vêm do Fundo Nacional de Cultura. Então, em 2025 ocorreu, em 2024 ocorreu o repasse do primeiro ciclo da PNAB, né? Do ciclo 1. Então, os estados e os municípios receberam esses recursos. Vocês estão vendo, a Frida já está começando a latir, mas tudo bem. Os estados e os municípios receberam esses recursos, então Guarulhos recebeu 7 milhões e alguma coisa, quase 8 milhões de reais, isso em 2024. E no ano passado, 2025, veio o segundo ciclo da PNAB, onde Guarulhos recebeu também mais 7 milhões, 700 e alguma coisa, enfim, quase 8 milhões de reais, para serem investidos na cultura. E aí o que os estados e os municípios têm que fazer? Tem que investir em ações culturais, em ações relacionadas à cultura, dentro do que está previsto na lei, na legislação, né? Em toda a legislação que organiza a política nacional Aldir Blanc. E aí existem alguns princípios dessa lei que são extremamente importantes. Quais? Um dos princípios é o princípio da participação e do controle social na distribuição dos recursos, né? Então, o que significa participação e controle social? Significa que um município, vamos pegar aqui Guarulhos. Então, Guarulhos vai lançar um edital de fomento. Esse edital ele tem que ser elaborado através de uma escuta pública, né? Através de uma escuta social mesmo. Então, faz-se audiência pública, enfim, via Conselho Municipal de Política Cultural. Então, o Conselho ele vai, promove audiências públicas, faz formulário na internet, enfim, faz processos, elabora processos de escuta pública junto com a Secretaria de Cultura do município, para então ver qual é a melhor forma de elaborar um edital, por exemplo, de fomento ou um edital de circulação. Muito bem. Uma das coisas que é a base da PNAB é uma coisa chamada Plano de Aplicação de Recursos. A cada ciclo, o município tem que enviar para o Ministério da Cultura um plano de aplicação de recursos, um PAR, né? Dizendo quais são as ações, as metas e as ações que eles querem atingir com aqueles recursos que estão sendo transferidos pelo governo federal para o município, né? E aí, a partir desse PAR, desse plano de aplicação de recursos, então no plano de aplicação de recursos tem que lá, o município vai fazer ações, editais de fomento, vai gastar X com editais de fomento, vai gastar X com ações de restauro de equipamentos culturais, por exemplo, de patrimônio tombado, vai gastar Y com ações de circulação cultural. Então, o plano de aplicação de recursos vai dizer quanto que o município e o estado vai gastar em cada uma dessas ações. E aí, o mecanismo, né? E aí o mecanismo que vai ser usado para que esse recurso chegue na ponta é um edital, um chamamento, enfim. E aí isso é definido via escuta pública, participação social, né? Então, porque um dos princípios da Política Nacional Aldir Blanc é o controle e a participação social, tanto na elaboração dos editais, dos chamamentos, como na elaboração do próprio plano de aplicação de recursos. Então, esse plano de aplicação de recursos, ele é elaborado pela Secretaria de Cultura, ele é submetido ao Conselho Municipal de Política Cultural para apreciação, ele é publicado, né, publicizado através de audiências públicas, através de mecanismos de escuta na internet, formulários, enfim.
fóruns de cultura, essas coisas todas. Então, o município vai elaborar os seus mecanismos de escuta pública a partir dessa proposta elaborada pela Secretaria de Cultura, de plano de aplicação de recursos. Isso é alterado e modificado a partir dessa escuta pública, e aí o plano final é elaborado e é enviado ao Ministério da Cultura para homologação, tá? E isso acontece todos os anos. Uma outra coisa que é importante, uma outra premissa da Política Nacional Aldir Blanc, além da questão da participação e do controle social, tem a ver com os recursos. Eles têm que ser usados prioritariamente para chegar na ponta, para chegar em quem produz, em quem faz cultura nos territórios do município, né? A gestão pode usar uma parte dos recursos para reformar equipamentos da cultura, manutenção de equipamentos? Pode, mas tem lá, né? O quanto pode, o quanto deve, como que pode, como que não pode, essas coisas todas, né? E principalmente isso é feito a partir de um processo de escuta muito grande, né? Então são essas as premissas. E uma terceira premissa é que o município, para que ele receba os recursos federais, ele tem que demonstrar na sua lei orçamentária, anualmente, um aumento do próprio orçamento do município para a cultura. Então tem que haver um aumento gradual do investimento do próprio município no orçamento da cultura. Tá? Então essas são algumas premissas básicas da Política Nacional Aldir Blanc. Eu já falei aqui algumas vezes que eu acho a Política Nacional Aldir Blanc uma das coisas mais bem feitas, mais elaboradas que a gente teve na história da política pública de cultura no Brasil, né? Tem falhas, a gente precisa, principalmente na questão da fiscalização da execução desses recursos, e é onde eu quero entrar mais no vídeo de hoje. Mas assim, é uma política realmente muito bem elaborada, estruturante, uma política muito bem pensada e que foi conquistada a duras penas com a luta da classe de produtores culturais do Brasil, porque ela é um desdobramento dos editais emergenciais para a área da cultura, né? Tanto a Lei Paulo Gustavo como a Lei Aldir Blanc, né? Então, a partir dessas leis emergenciais, elaborou-se então essa política nacional estruturante. Tá? E aí, gente, apesar de ser maravilhosa e, como eu disse, tem algumas coisas que precisam ser corrigidas, vai o paradoxo, né? Porque assim, se a gente tem uma lei tão bem feita, tão bem elaborada, o que está acontecendo com a cultura no Brasil, né? Já que tem recursos para os municípios em gerais, e são recursos que são, obviamente, proporcionais ao tamanho do município, enfim, existem alguns fatores que determinam a quantidade de recursos, mas, por exemplo, um município como Guarulhos, que é um município de 1.300.000 habitantes, a gente recebeu em cada ciclo, né, Guarulhos recebeu em cada ciclo da PNAB praticamente 8 milhões de reais. Né? Então, 8 milhões no ciclo 1, 8 milhões no ciclo 2, 7 milhões em alguma coisa, enfim. A gente está falando aí de quase 16 milhões de reais para serem investidos na cultura, porque não pode ser investido em outra coisa, tem que ser em ações culturais. Né? E aí a gente tem o paradoxo. Por quê? Porque muitos municípios não possuem o tal do CPF da cultura, ou não possuíam o tal do CPF da cultura, né? O Conselho, Plano e Fundo. E aí foi estruturando isso de qualquer jeito, né? Guarulhos já possuía o seu conselho, o seu plano, o seu fundo, mas também, em virtude da Política Nacional de Blanc, teve que repensar algumas questões, né? E aí a gente tem um paradoxo que
A gente tem os recursos chegando aos municípios, mas os recursos não chegam aos fazedores de cultura dos municípios efetivamente. E por quê? A gente sabe de muitas notícias, Brasil afora, quem acompanha a política cultural, como eu, a gente recebe muitas informações e notícias Brasil afora de municípios que estão usando os recursos da PNAB de maneira totalmente distorcida. Ah, isso é verdade ou não é verdade? Eu não sei. Eu sei que eu vou falar de uma situação que é real, que é a situação aqui de Guarulhos, porque eu estou vivendo isso, né? Então, eu sou militante da cultura de Guarulhos há muitos anos, né? Sou produtor cultural em Guarulhos, enfim, agente cultural em Guarulhos, militante da cultura há décadas aqui em Guarulhos, e já participei algumas vezes tanto do Conselho Municipal de Política Cultural como do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura, né? Guarulhos tem um conselho gestor do Fundo Municipal de Cultura. E eu já participei desses dois conselhos e atualmente estou como conselheiro eleito pela sociedade civil na última Conferência de Cultura de Guarulhos, na cadeira de Livro e Literatura. Então estou como conselheiro municipal de política cultural atualmente, inclusive estou na vice-presidência do conselho, né? Então estou como vice-presidente do conselho e estou como conselheiro eleito pela sociedade civil na cadeira de livro e literatura. E o conselho é uma instância de deliberação que faz parte do Sistema Nacional de Cultura e da PNAB. Então, em tese, pela lei, né, a Secretaria de Cultura deve submeter ao Conselho Municipal de Política Cultural todas as suas propostas de ação, de plano, e cabe ao Conselho Municipal de Política Cultural elaborar e promover os instrumentos de escuta pública, audiência pública, fórum, essas coisas. Muito bem. No ano passado, o antigo conselho, porque a gestão do conselho mudou do ano passado para esse ano, né? Então, este conselho do qual eu estou fazendo parte agora foi eleito esse ano. Tudo bem. Aí, no ano passado, foi feito todo um processo de escuta mesmo, pela gestão. A mesma gestão. Era o mesmo secretário de cultura, o mesmo prefeito, né? O nosso atual prefeito assumiu o seu mandato no início do ano passado. Então, no ano passado, houve, durante a execução do ciclo 1, né, porque o ciclo 1, o dinheiro foi repassado para os municípios em 2024, os editais foram lançados e os projetos foram efetivamente realizados em 2025, no ano passado. Eu mesmo, quem acompanha aqui o canal sabe, né, eu mesmo fui contemplado, né, por um projeto da Política Nacional de Blanc, o projeto Fluxos das Palavras, enfim, publicamos os livros, fizemos os eventos e tudo mais, né? Então isso foi no ano passado. E aí a verba do ciclo 2 veio para os municípios no ano passado para serem executados esse ano de 2026. Muito bem. E aí o plano de aplicação de recursos foi aprovado ano passado, através de uma série de escutas, audiência pública, fórum, foi aberto um formulário pelo antigo conselho e tudo mais. Muito bem. Aí, o plano de aplicação de recursos de Guarulhos foi publicado, foi aprovado em em agosto do ano passado. Foi publicado no Diário Oficial do Município, foi homologado, foi enviado para o Ministério da Cultura, homologado lá, né? No final do ano passado. Nós estamos agora no mês de julho. Muito bem. Até junho, não se falou nada sobre edital, não se falou nada em Guarulhos sobre isso. Ah, porque Guarulhos teve que fazer a conferência, fez a conferência, elegeu o conselho novo e tal. Bom, ok. Fez a conferência, elegeu o conselho novo. Não vou entrar aqui no mérito de como foi essa conferência, de como foi esse conselho, porque
Acompanhem aí nas redes sociais, nas minhas e nas redes sociais de qualquer ativista, militante da cultura de Guarulhos ou coletivo de cultura de Guarulhos, que vocês vão saber um pouco como foi. Mas enfim. E aí, no dia 2 de junho, no dia 2 de junho, a Secretaria de Cultura de Guarulhos, que agora é Secretaria de Cultura e Turismo, eu não sei, veja, Guarulhos, já vou deixar evidente aqui uma coisa. Guarulhos está sendo governada por um prefeito de extrema direita, tá? O nosso prefeito é do PL, tá? Então, esse dado é importante só para vocês entenderem como é que a gente vai chegar lá. E aí, no dia 2 de junho, a Secretaria de Cultura e Turismo, que agora, esse ano virou Secretaria de Cultura e Turismo, a Secretaria de Cultura e Turismo, então, enviou ao Conselho Municipal de Política Cultural uma proposta de alteração do plano. Veja, uma proposta de alteração do plano. O plano já estava aprovado, já estava homologado pelo Ministério da Cultura, e ele mandou uma proposta de alteração do plano municipal, do plano de aplicação de recursos. Deixa eu mudar aqui, que é a segunda coisa que eu quero trazer para vocês. Talvez dê uma travadinha porque eu vou mudar aqui a tela. Se mudar, né? Deixa o computador aqui dar um... Ele tá meio travando, mas a gente vai chegar lá, tá? Isso, está mudando, tá mudando. Agora até a internet resolver dar o ar da graça aqui, ela vai demorar um pouquinho. Então, enquanto a internet roda aqui, então no dia 2 de junho, a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos resolve apresentar essa proposta, um ofício com uma proposta de alteração do plano de aplicação de recursos. Bom, aqui em Guarulhos teve o ano passado, já sob muita polêmica, um evento promovido pela Secretaria de Cultura de Guarulhos chamado Movimento Cultural, que segundo a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos é um evento de difusão e circulação cultural. Muito bem. É um evento que no ano passado, foi feito através de um contrato de uma empresa. Então, a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos contratou uma empresa, né? A internet está lenta, mas está indo. Então, a Secretaria de Cultura e Turismo. Pronto, foi. A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos contratou uma empresa, contratou. Era contrato via licitação, via lei da licitação, e aí eu já vou, né, isso nem poderia, mas enfim, um contrato. E essa empresa contratou os artistas, terceirizou, né? Então, o que a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos fez foi terceirizar a contratação dos artistas, tá? Eu estou tentando ajeitar aqui porque eu quero ler o que ocorreu aqui. Bom, dá para ler, dá para ler. Isso aí é a minha participação nessa reunião que eu vou falar agora, tá? Eu enquanto conselheiro. Mas enfim. E aí o que acontece é isso. A Secretaria de Cultura, então contratou essa empresa, isso no ano passado, né, uma empresa para fazer o tal do movimento cultural. E enfim, foi extremamente controverso. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da controvérsia desse evento. O fato é que, quando foi feito o plano de aplicação de recursos no ano passado, a Secretaria de Cultura queria colocar mais dinheiro nesse movimento cultural. E aí negou-se, o conselho negou, houve negociações, atropelos, enfim. E no final das contas, o plano de aplicação de recursos aprovado e homologado, que está na plataforma do MINC, previa 1.091.000 para ações de difusão e circulação. Ok. A gente aqui em Guarulhos sabia que ações de circulação e difusão, sabe-se, movimento cultural. Então a gente já tinha se conformado, apesar de sermos contra,
a gente já tinha se conformado com o fato de que dos 7 milhões e pouco, 1.091.000 iam para essa ação, para esse movimento cultural. A gente ia tentar ver se os instrumentos seriam mais transparentes, essas coisas todas, né? Muito bem. Aí no dia 2 de junho, isso foi o ano passado, até dia 2 de junho não se falou absolutamente nada sobre PNAB, recursos, plano de aplicação, nada disso. No dia 2 de junho, o Conselho Municipal de Política Cultural tinha uma reunião do pleno, né, do plenário do Conselho, marcada já, agendada já para o dia 9 de junho. Já estava agendada previamente, para o dia 9 de junho. No dia 2 de junho, então, chega para o Conselho Municipal de Política Cultural um ofício da Secretaria de Cultura propondo alterações no plano de aplicação de recursos já aprovado. Muito bem. Entre as inúmeras alterações, e são várias, era uma alteração muito mais estrutural, né? É uma alteração muito mais estrutural, muito substancial, mas só para vocês terem uma ideia, tinha duas coisas. No PAR, que tinha sido aprovado, como eu disse, tinha 1.091.000 para o tal do movimento cultural, ou para ações de difusão e circulação. E tinha 1.091.000 para editais de fomento, editais de produção cultural, né? Então, que vão chegar diretamente nos agentes culturais. Tirando todas as outras alterações que esse ofício do dia 2 de junho propôs, ele propunha duas coisas absurdas. A primeira, a extinção total da linha de produção cultural. Então, o 1.091.000 que ia para editais de produção cultural, zerava. E, para as ações de difusão e circulação, e que a Secretaria de Cultura colocou no novo PAR, entre aspas lá, o tal do movimento cultural, que tinha 1.091.000, ia 3.200.000. Ou seja, a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos propôs colocar 41% do total dos recursos que o município recebeu para uma única ação promovida diretamente pela Secretaria de Cultura, que é o tal do movimento cultural. O ofício não apresenta justificativa nenhuma, não apresenta estudo nenhum, não apresenta dado nenhum, enfim. E aí, isso no dia 2 de junho, a reunião era dia 9. E aí, no dia 9 de junho, nós tivemos a reunião do Conselho. Só que o Conselho, em virtude da conferência que eu falei que eu não ia comentar, né? O Conselho foi aparelhado pela Secretaria de Cultura e Turismo. E aqui eu falo sem o menor problema de estar cometendo uma injustiça. O Conselho foi aparelhado. Né? Existem conselheiros eleitos pela sociedade civil. O Conselho, para quem não sabe, é uma instituição paritária. Ela é feita aqui em Guarulhos, o Conselho é constituído por 18 membros titulares e 18 suplentes, metade do poder público, indicado pela Secretaria de Cultura e Turismo, e metade da sociedade civil, eleito em conferência. Então, 9 e 9. Desses 9 conselheiros da sociedade civil titulares eleitos em conferência, três claramente foram colocados no conselho para atender aos interesses da Secretaria de Cultura e Turismo. E eu não tenho o menor receio em falar isso e, como eu disse, está cometendo algum tipo de injustiça. Não tenho. Foi isso o que aconteceu. Tá? E por conta de a Secretaria de Cultura e Turismo saber que existia, que eles têm essa maioria, eles mandaram para o Conselho votar. Simplesmente para o Conselho votar ou não. Por quê? Para dar uma aparência de legalidade. Alguns conselheiros, como eu, falamos não. O que a gente quer é que essa alteração passe pelos mesmos processos de escuta social que passou o plano original. Então, se o plano original teve uma audiência pública, teve fórum, teve formulário na internet, que essa alteração passe pelos mesmos instrumentos.
Porque isso que está aqui não representa a vontade da sociedade civil, não representa a vontade dos fazedores de cultura do município. Obviamente, como eu disse, eles têm essa segurança de ter a maioria, eles aparelharam o Conselho, a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos aparelhou o Conselho Municipal de Política Cultural, e eu não tenho o menor receio de falar isso também, porque o que eu estou falando ali, naquele vídeo que vocês estão vendo ali, né, que é uma postagem do Instagram, é a minha indignação ao final da reunião que aprovou essa alteração como conselheiro, e eu não tive o menor pudor de falar ali mesmo, naquela reunião, que o conselho está aparelhado, né? E não só eu, como um monte de gente falou. Então, assim, o conselho foi aparelhado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos e eles conseguiram aprovar essa alteração abjeta, que está sendo motivo de movimentação pelos artistas. Sábado agora nós vamos ter no dia 11, né, nós vamos ter um fórum independente dos artistas de Guarulhos para discutir, enfim, ações. Já tomamos algumas ações nas redes sociais, algumas ações de ordem mais técnica, enfim. Nós estamos nos movimentando para irmos contra essa alteração que não seguiu minimamente o rito que deveria seguir pela lei, né? Pela lei, e propõe coisas absurdas, né? Propõe coisas absurdas. E aí, a Secretaria de Cultura dobrou a aposta, né? Porque é isso, é um governo de extrema-direita, é um governo do PL. Eles lançaram o edital do tal do movimento cultural, né? Eles lançaram o edital do tal do movimento cultural. Quem faz cultura aqui em Guarulhos sabe que a coisa que a gente mais ouviu durante a vida inteira, e eu ouço isso há pelo menos 40 anos, das diversas secretarias de cultura que vieram no decorrer da nossa história, é que a cultura de Guarulhos, a Secretaria de Cultura, não tem dinheiro, não tem verba, né? Não tem verba. A gente ouviu isso de todos os governos, né? De alguns a gente ouve mais, de outros a gente ouviu menos, mas a gente ouviu isso de todos os governos. Que a Secretaria de Cultura de Guarulhos não tem dinheiro. Ok. O orçamento da cultura é baixo, o orçamento da cultura é pequeno e tal. Ok, maravilha. Em que pese que o Plano Municipal de Cultura, que é uma lei, foi aprovada pela Câmara dos Vereadores de Guarulhos, sancionada pelo prefeito da época, enfim, é uma lei, né? Está em vigor. Diz que Guarulhos teria que aumentar 0,1% ao ano o orçamento para a cultura, até os 10 anos, né? Porque o Plano Municipal de Cultura é para 10 anos, até que em 10 anos atingisse 1,5% do orçamento do município para a cultura. Guarulhos não aumentou, não está aumentando até agora. O Plano Municipal de Cultura já vai fazer 6 anos e não aumentou nada até agora, mas enfim, independentemente disso, a Secretaria de Cultura e Turismo lançou um edital que está aberto agora, com inscrições acho que vão até o dia 17 de julho agora, do tal do movimento cultural. E pasmem, eles não só vão utilizar os 3.200.000 dessa alteração absurda que eles fizeram e que foi aprovada pelo Conselho, mas está sob forte questionamento e forte crítica da comunidade cultural de Guarulhos, eles colocaram mais 800.000 do orçamento próprio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura. De repente apareceram 800.000 da Secretaria de Cultura, do orçamento municipal, um orçamento que teve anos que não abriu edital nenhum porque não tinha dinheiro. Para vocês terem uma ideia do que representa esses 800.000 que eles querem colocar no movimento cultural, para além dos 3.200.000, tá? Eles querem colocar mais 800.000, e eu estou falando números redondos, tá, gente? É 3.200.000, outras 790 e tantos mil, enfim, mas só para arredondar. Para vocês terem uma ideia, na reunião lá do dia 9, onde foi feita a alteração, essa reunião absurda e tal, eles extinguiram totalmente o edital de produção cultural, que tinha 1.091.000
indicados de verba da PNAB. E aí, depois de muita pressão e tal, eles deram lá pra gente 575 mil que eles vão colocar num edital de produção cultural. A gente vai colocar 575 mil aí. Então veja, eles querem que um edital de produção cultural para Guarulhos inteira, de todas as linguagens, seja de 575 mil. Eles colocaram 3 milhões e 200 mil no tal do movimento cultural e pegaram mais 800 mil do orçamento da cultura para colocar nesse movimento cultural. Então o edital do movimento cultural é de 4 milhões de reais. Absurdo. Então, assim, a gente está se movimentando, a gente está, enfim, a gente vai fazer o nosso fórum nesse próximo sábado, no dia 11, e estamos aí, a gente está na batalha para tentar reverter essas coisas, porque são absurdas, né? A Secretaria de Cultura e Turismo tem que entender, e todas as secretarias de cultura do Brasil inteiro têm que entender que os recursos da PNAB, eles não pertencem à Secretaria de Cultura. Eles podem ser utilizados para a Secretaria de Cultura, inclusive para ações da Secretaria de Cultura. Ninguém está dizendo que não pode. Mas isso tem que ser pactuado com a sociedade civil. Isso tem que ser pactuado com a sociedade civil através de instrumentos de escuta, né? Audiência pública, fórum. Mas nós ouvimos o conselho e o conselho aprovou. Bom, primeiro, o conselho aprovou numa reunião extremamente controversa com conselheiros se colocando. Tá aí é o que eu disse, essa aí é a minha participação na reunião, colocando a minha indignação com a aprovação. Quem quiser tá no YouTube, tá? Quem quiser ver essa reunião inteira, tá numa reunião de 4 horas, tá lá no YouTube. É só colocar lá Conselho Municipal, Conselho de Cultura de Guarulhos no YouTube e você vai ver essa reunião e vai entender o que eu tô falando direitinho, né? Então é isso, gente. Eu quis trazer esse exemplo de Guarulhos para vocês verem o que está acontecendo e o que acontece Brasil afora. Tá? Então, a gente, como eu disse lá no começo do vídeo, a gente ouve inúmeras notícias e informações de coisas tão horrendas ou até mais horrendas do que essa acontecendo em municípios lá fora. Eu não vou falar de outros casos, porque apesar de eu saber de outros casos, eu não estudei a fundo outros casos de outros municípios. Né? A gente sabe, por exemplo, que em São Paulo a lei de fomento ao teatro também está sofrendo, né? Uma perseguição terrível. Os grupos de teatro, o que foi feito lá em São Paulo também foi absurdo. Enfim, mas eu não estou falando, veja, eu não estou falando dessas coisas todas porque eu não fui a fundo pesquisar o que aconteceu isso. Eu resolvi falar de Guarulhos porque isso não é que eu pesquisei, isso eu estou vivendo como conselheiro, como militante da cultura de Guarulhos, então eu sei o que está acontecendo, né? Eu sei o que está acontecendo. Então, eu quis usar Guarulhos como exemplo para que pessoas militantes da cultura do Brasil inteiro entendam, a gente precisa lutar. A Política Nacional Aldir Blanc foi uma conquista da classe artística e dos fazedores de cultura do Brasil afora. Ela é uma política muito boa, uma política estruturante muito bem elaborada, só que ela tem algumas brechas. E essas brechas a gente precisa, em nível federal, debater para que essas brechas sejam ajustadas, né? Sejam ajustadas. E a gente precisa lutar nos nossos territórios, nos nossos municípios, né? Onde os recursos estão chegando, porque estão chegando, né? Os recursos federais estão chegando nos municípios. E a gente precisa lutar para que esses recursos sejam utilizados conforme a lei prevê, conforme a Política Nacional Aldir Blanc prevê, e não ao bel prazer de gestores que não têm a cultura como bandeira. A gestão do município de Guarulhos não tem a cultura como bandeira. E eu trago alguns dados muito concretos para demonstrar isso. Primeiro, o nosso secretário de Cultura e Turismo é uma pessoa que não tem nenhuma experiência na área de gestão cultural. Nenhuma. Tá? Nenhuma. Aqui em Guarulhos, acredita-se, a gestão da Secretaria de Cultura de Guarulhos
acredita que cultura é uma coisa que se leva para as pessoas. Aquela frase horrenda que a gente ouvia há anos atrás e que já está, e que qualquer pessoa que entende minimamente de cultura sabe que está errado. Ah, nós vamos levar cultura para determinado lugar, nós vamos levar cultura para determinado bairro, para determinado município. Isso não existe. Ninguém leva a cultura para lugar nenhum, né? A cultura ela é produzida nos territórios. Todos os territórios têm suas culturas, suas produções culturais, seus modos de viver, seus modos de enxergar o mundo, enfim, suas manifestações artísticas. Todos os territórios têm isso. Então ninguém leva a cultura para lugar nenhum. Eu posso levar o meu trabalho para outros territórios diferentes do meu, para dialogar com o que é produzido nesses territórios. Ok, isso é maravilhoso, né? Mas eu dizer que eu vou levar cultura para um lugar é a coisa mais absurda que existe. E a gente ouve dos gestores da cultura do município de Guarulhos essa frase. A gente ouve continuamente. Então é só para vocês terem uma ideia da mentalidade de quem está à frente da gestão da cultura no município de Guarulhos. E assim como aconteceu em Guarulhos, a gente sabe que acontece em diversos municípios Brasil afora. Então esse vídeo é um vídeo de alerta, contando um caso do que aconteceu em Guarulhos efetivamente, mas um alerta para quem produz cultura e para a sociedade em geral. Os recursos da Política Nacional Aldir Blanc são recursos que pertencem à sociedade civil, aos fazedores de cultura, à sociedade dos territórios. São essas pessoas que têm que definir para onde esses recursos vão e como esses recursos vão ser aplicados. Isso está na lei, tá? Isso é uma prerrogativa legal da Política Nacional Aldir Blanc. Então cabe a nós, militantes da cultura, cabe a nós, sociedade civil em geral, fiscalizar isso, cobrar dos gestores municipais e estaduais de cultura que isso seja cumprido da maneira como está determinado pela lei. E não da maneira que eles acham eu acho que tem que ser assim, eu gosto que seja assim e dane-se, e vai ser assim. Não é assim. Existe um sistema, existe uma adesão e a gente tem que lutar por isso. Tá certo? Mas como cultura no Brasil, historicamente, é uma coisa muito desprezada, principalmente, eu não estou falando só não, tá, gente? Existem governos de esquerda que desprezam também. Mas principalmente por governos de direita e de extrema direita. Os de extrema direita, então, nem fala, né? Mas, enfim. Para eles, cultura é dark horse. Mas, enfim. A gente tem que ser vigilante, a gente tem que ser atento e a gente tem que lutar. Lutar, porque dinheiro para a cultura tem. O governo federal está distribuindo recursos. E são recursos muito bons, muito significativos. Cabe aos estados e aos municípios fazerem a sua parte como a lei determina e não como eles bem entendem. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria falar. Mais uma vez eu peço a todas, todos e todes que visitem o site da Editora Literação. Acho que eu travei isso. Visitem o site da Editora Literação. Tá aí o endereço do site. Nesse site você vai ver todo o nosso trabalho, os livros que a gente publicou já, o nosso projeto Fluxos das Palavras, como é que foi. Tem lá fotos do projeto, fotos dos eventos, enfim. Os livros estão lá à venda, então deem essa força para a gente. Nós somos uma editora independente, somos uma editora pequena, né? E somos uma editora que está lutando aí para levar literatura para a galera. Nossa revista Fluxos é uma revista totalmente gratuita, que tem textos de autoras e autores do Brasil inteiro e de outros países, né? Então, assim, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Então, eu queria convidar vocês para conhecer o nosso trabalho através do site. Tá bom? Tudo está lá no site. O canal do YouTube, todas as nossas redes sociais, a revista, enfim, tá tudo lá no site da Editora Literação. Tá bom, gente? E é isso, vamos à luta, lutando pela cultura, porque
a cultura é um dos pilares da nossa sociedade, né? E a gente precisa valorizar as culturas locais, os modos de fazer cultura de cada um dos territórios num país tão grande, tão diverso como o Brasil. E é isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.